Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. É fruto da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na medida em que vocês evoluíram politicamente, na medida que vocês ficaram mais exigentes, eu tive o privilégio, quem sabe até a graça de Deus, de ter aparecido no sindicato num momento em que eu virei porta-voz de uma ansiedade que existia no meio dos trabalhadores. Tudo começou em 8 de abril de 1943, quando foi criado o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Termoelétrica de Maceió, pelos trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, e da Companhia Força e Luz, a Companhia de Bondes e a Companhia Telefônica de Alagoas, CTA, que depois se separaram, ficando apenas a Companhia Energética de Alagoas, CEAL. Neste período, o sindicato funcionava no Palácio do Trabalhador e se limitava apenas a informar a categoria de quanto seria o reajuste salarial, sem nenhuma expressão cidadã. Em 1966, o sindicato passa a chamar-se Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Alagoas. Em 1979, ele incorporou os trabalhadores e trabalhadoras da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento de Alagoas, CASAL. Em 1987, juntam-se os trabalhadores e trabalhadoras dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto, SAAS. A mudança começou em 1978, com a gestão de Pedro Luiz, primeiro presidente eleito após o período de intervenção sindical pela ditadura militar. O sindicato foi se tornando referência estadual e nacional. No plano estadual, Pedro Luiz foi o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, e da Central Única dos Trabalhadores, CUT. E no plano nacional, foi dirigente da Federação Nacional dos Urbanitários, FNU. Nesse período, a luta foi mais árdua, pois se estava exatamente no período da ditadura militar, que inclusive determinava o percentual do reajuste salarial, não havendo possibilidade de diálogo. As discordâncias eram tratadas com práticas subversivas, podendo levar à prisão, tortura e até a morte. Foi neste período que se adquiriu a primeira sede do sindicato. Antes de eu chegar no sindicato, o sindicato praticamente não fazia nada, porque o acordo naquele tempo, o acordo era um congelamento de salário, ninguém podia conseguir nada. E ele simplesmente pegava o índice, né, que o governo dava, ele ia para lá, para Brasília, e já trazia o acordo pronto. Conseguia aí, mas era o índice, apenas o índice. Aí a gente começou a mexer para ver se conseguia. A primeira vitória foi, eu fui para o Rio de Janeiro, e lá os caras falaram que uma turma tinha conseguido 10% de aumento de salário, né? O governo, o presidente era o Geisel, o general Geisel, né? Aí eu vou conseguir lá. Aí joguei para a Assembleia e o pessoal, e fomos para a briga. Eu sei que vamos para lá, e o senhor Napoleão, rapaz, você sabe que não pode ter aumento de salário. Não é, o senhor Napoleão, o pessoal está precisando disso aí, e eu sei que ia conseguir. Negociamos e ele deu os 10%. Em 1987, Paulo Fernando dos Santos, mais conhecido como Paulão, assume a direção do sindicato, quando acontece a primeira greve na CEAL. A greve resultou em vitória para os trabalhadores e trabalhadoras em todas as reivindicações, fortalecendo a organização da categoria numa demonstração pública de força, coragem e de capacidade de mobilização, além de marcar um fato inédito ao inserir no acordo coletivo cláusula que impedia o ingresso na empresa de trabalhadores sem ser através de concurso público. Esse fato foi histórico e antecipou o que consta na Constituição Federal de 1988. Os avanços seguiram-se com a garantia de emprego na CEAL, na CASAL e em alguns serviços autônomos de água e esgoto, SAAS, quando a empresa não podia demitir, salvo por justa causa. Na CEAL,
A conquista de isonomia salarial com o setor elétrico nacional garantiu melhoria salarial considerável naquela empresa. Em seguida, vieram os ganhos de produtividade e ticket alimentação. Na Casal, conquistou-se o plano de cargos e salários. No âmbito de conquistas sociais, os urbanitários conseguiram assistência médica, auxílio creche, assistência médica aos filhos excepcionais dos trabalhadores, garantindo aos acidentados o recebimento de salários como se trabalhando estivesse. Fortalecimento da organização sindical através da liberação de dirigentes sindicais. No campo político, o sindicato se torna uma referência de organização através de práticas cidadãs, rompendo com a ação meramente corporativa, atuando também no sentido de mudar os rumos da história. Todas as conquistas foram obtidas com organização e mobilização da categoria, fruto do trabalho de conscientização política realizado pelo sindicato. Mas são mudanças que tornaram esse sindicato um dos sindicatos mais respeitados desse estado e do país, né? Então, até hoje, os problemas vamos dizer assim, de combater as ideias desse aqui são difíceis, porque o respeito que nós incutimos hoje nessa categoria, quando eu falo na categoria, né, setor de água, setor de energia, né, nos sais, tudo isso aí fez com que são sementes plantadas com questões de amadurecimento político. Quando você amadurece politicamente uma categoria, fica muito difícil de um aventureiro, né, tomar esse local. A formação e a conscientização política é um dos compromissos do sindicato para o exercício da cidadania dos seus filiados. A partir de 1989, a cada 3 anos, são realizados congressos da categoria, que tem se tornado um espaço de palestras, debates e discussões acerca dos problemas que afetam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade, além de ser uma instância deliberativa sobre os rumos da entidade. Foi nesses congressos que aconteceram decisões importantes, como a mudança no estatuto do sindicato, tornando-o mais democrático, pois o anterior havia sido imposto pela ditadura, apesar de um cotidiano que buscava a prática da democracia. O novo estatuto proíbe o nepotismo e a remuneração de qualquer diretor ou diretora. Determina apenas uma reeleição para o mesmo cargo. A contratação de funcionários é feita através de seleção e é celebrado acordo coletivo para seus trabalhadores e trabalhadoras. A gente melhorou o relacionamento entre a CUT e o sindicato, né? Melhorou o relacionamento entre o PT e o sindicato, as lideranças nesse momento, trabalho de base, voltamos para o interior, ampliamos o processo de filiação e trazer os funcionários SAIs. E foi na nossa gestão, inclusive na oposição, quando a gente assumiu, que foi realizada a primeira greve contra o governo Collor, quando ele era governador, em 87. A primeira greve realizada contra o governo Collor foi quando a gente estava na presidência do sindicato. Foi quando a Casal, os trabalhadores fizeram uma greve, depois a CEAL também fez uma greve. Isso é um processo histórico. Antes de entrar no sindicato como presidente, depois, através de todo um grupo, a gente participou de fatos importantes na história que praticamente hoje não tem, que são as greves gerais. Então a gente participou da construção das greves gerais.